Olá a todos, estamos começando nossa videoaula para a disciplina de barragens. O tema de hoje será sobre vertedouro. Aqui tem um programa da nossa aula de hoje. Eu vou abordar aqui com vocês os critérios de locação de um vertedouro, alguns tipos de vertedouro e dimensionamento. Bem, o primeiro tópico que nós vamos abordar são os critérios de locação. Aqui temos uma definição básica para introduzirmos o assunto, né, sobre o que é o vertedouro. Nada mais é do que saídas destinadas a liberar o excesso de fluxo d'água, que não pode ser contida no reservatório nem liberada pela tomada d'água. Ou seja, em resumo, durante o período de inverno é comum haver uma grande acumulação no reservatório e esses tipos de estruturas eles funcionam, se nós fizermos uma analogia, semelhante a um ladrão numa caixa d'água. Ele vai evitar que o reservatório transborde por cima aí do barramento. Aqui há alguns nomes para esse tipo de estrutura: vertedor, vertedouro, extravasor. Popularmente aqui no Nordeste do Brasil, também conhecido como sangradouro, né? Então, outro ponto aqui, faz medida de vazão e controle do escoamento, né? Então, pela própria estrutura, se você souber a lâmina que está escoando e a velocidade com que ele escoa, facilmente você consegue determinar a vazão desse volume de água passando por essa estrutura. Nós temos basicamente dois critérios de locação. O primeiro é em relação à geotecnia do vertedouro. Então, o vertedouro deve ser locado em uma rocha de qualidade, com baixo grau de alteração e pouco fraturada. A gente ainda não viu sobre a geotecnia em relação ao estado de alteração de uma rocha, em relação ao estado de fraturamento de uma rocha. Isso eu vou estar abordando na próxima aula, mas só para termos uma ideia, essa imagem aqui, como a gente pode observar aqui, ela trata-se de testemunhos de sondagem. São amostras de rochas retiradas de um determinado local. Aqui um detalhe ampliado, como a gente pode observar, né? No caso aqui, essa é uma rocha originária aqui da barragem Tambor, que fica na Paraíba. Então, gente, esse tipo de rocha, como vocês estão vendo aqui pela imagem, ela trata-se de uma rocha pouco fraturada e pouco alterada. Dando um zoom aqui na amostra, nós podemos facilmente observar que ela trata-se de uma rocha aparentemente coerente, né, bem resistente. Né? Lógico que a gente não está avaliando aqui a rocha em mãos, né? Por foto fica difícil de a gente avaliar, mas pela própria imagem dá para a gente perceber que trata-se de um material que aparentemente tem uma boa resistência. Nessa outra caixa aqui, gente, nós temos uma amostra da barragem Fronteiras, que atualmente inclusive está em construção em Crateús, aqui mesmo no Ceará. Essa rocha, a descrição dela, né, ela trata de uma rocha medianamente fraturada e pouco alterada. Então a gente observa aqui que tem algumas fraturas nesse tipo de rocha, né, ao longo da caixa, né, a gente pode observar que essa amostra tem algumas fraturas. Ter fraturas não necessariamente representa um grande problema para a locação de um vertedouro. Um vertedouro pode ser locado numa rocha desse tipo, tem que se fazer, lógico, algum tratamento. Numa próxima aula a gente vai ver alguns procedimentos, como por exemplo a utilização de injeção de calda de cimento para selagem dessas fraturas, não tem problema nenhum, certo? Mas o importante é que ela é uma rocha que não tem um grau de alteração muito grande, certo? Essa próxima amostra aqui que nós temos, gente, é da barragem do Rosário, do vertedouro da barragem do Rosário. A descrição fala de uma rocha fraturada e medianamente alterada, certo? Então a gente pode observar aqui que, diferente das anteriores, a coloração, né, a percepção que nós temos visual é de que essa rocha trata de um material talvez um pouco mais frágil, né? Por quê? Porque ela está em um processo de alteração.
ela está sofrendo processos de intemperismo físico e químico. Então, o que acontece? Uma rocha desse tipo, uma grande quantidade de minerais presentes na matriz dessa rocha acabou sendo levada, né, acabou sendo retirada dessa matriz por processo de intemperismos, né, físicos e químicos. E aí nós temos essa qualidade, né, no zoom aqui a gente pode observar, né, que a rocha ela não parece ter uma boa resistência, a coloração também é uma coloração bem diferente das anteriores, né, parece ser um material bem fragilizado. Então, materiais como esse, gente, não são muito adequados para a locação de um vertedouro. E aqui nós temos uma ideia, um exemplo de o porquê que um material como esse não pode ser utilizado para um vertedouro, né, para a construção de um vertedouro. Essa aqui é a barragem do Rosário. Nós temos aqui a barragem em si e o vertedouro nessa região aqui, né, da ombreira direita. No inverno de 2004, nós tivemos o ano de 2004 foi atípico para o Ceará, em muitos estados aqui no Nordeste. Tivemos um índice pluviométrico muito elevado. E aí, o vertedouro, durante o processo aí de vertimento, ele acabou provocando o que a gente chama de uma erosão regressiva no canal aqui de restituição dessa estrutura. Então, vocês notem que essa região aqui, por exemplo, esquerda do vertedouro, ela está sã, sem problema nenhum. Mas ao lado direito, né, perto aqui do muro direito aqui do vertedouro, a gente observa uma grande erosão, né, um grande rasgo que aconteceu aqui de materiais que foram levados pela vazão aqui do vertedouro. Tanto é que teve que se fazer na época um enrocamento, né, jogar uma certa quantidade de rochas aqui nesse ponto para evitar que a água continuasse erodindo e chegasse até de repente atingir o lago, a estrutura do vertedouro e acabasse gerando aí um acidente, né, por conta disso. O segundo critério, gente, é a relação topografia local. Então, o ideal é que o vertedouro seja locado próximo ao barramento. Isso, gente, nós temos dois pontos fundamentais. Um em relação à hidrologia e o outro em relação à economia. A relação hidrológica diz respeito ao seguinte: se eu despejar toda essa vazão efluente que é liberada pelo vertedouro no próprio rio barrado, esse rio já tem um histórico de vazões, né, provenientes dessa bacia de contribuição, dessa bacia hidrográfica. Então, é natural que o rio ele suporte, né, acabe não tendo grandes processos erosivos, por conta que já tem aí um histórico de anos, né, sendo submetido a essas mesmas vazões. Se por acaso eu venho, né, a construir um vertedouro em um outro ponto do lago, de forma que eu despeje essa água em uma bacia, por exemplo, adjacente, isso pode ser um fator complicador, porque de repente eu posso estar jogando essa vazão efluente num rio ou num riacho que não tem uma capacidade hidráulica, né, de suportar essa vazão e acaba provocando um processo erosivo, ok? Com relação à questão econômica, gente, diz respeito a em relação à questão econômica, nós podemos destacar alguns pontos. Por exemplo, é normal um vertedouro ele ter escavações obrigatórias. E essas escavações, gente, vão produzir materiais que você pode incorporar à própria barragem. Vamos ver aqui um exemplo, só para entendermos melhor.
Nós temos a barragem Faé, que fica em Quixelô, no Ceará. Aqui nós temos a barragem, própria barragem Faé. E aqui fica o local do vertedouro. Só para a gente ter uma ideia, nós estamos vendo aqui a imagem desse vertedouro. E a gente pode ver que ele é todo escavado em material rochoso. Então, gente, quando você tem um vertedouro como este, é comum fazer duas coisas. Ou você incorpora a barragem, ou você expurga, né? Você joga fora. Nesse caso aqui, o projetista optou por incorporar ao barramento. Então, vocês notem aqui que uma boa parte do maciço ela foi construída com enrocamento. Isso fez baratear a minha seção, pelo menos um quarto aqui da minha seção é rocha, provém de escavações obrigatórias. E aí, gente, faz com que a obra, né, seja mais barata por conta disso. Em vez de você pegar esse material e jogar fora, não, você pode incorporar a própria barragem. E aí é um ponto interessante. Como as escavações estão bem próximas ao barramento, uma distância aqui talvez nem de 1 quilômetro, isso acaba sendo mais econômico. Se o vertedor, por exemplo, tivesse uma grande distância, 2, 3, 5, 10 quilômetros da barragem, essa distância de transporte começaria a encarecer esse material e acabava sendo inviável economicamente. A alocação do vertedor ela pode ser em uma cela topográfica ou incorporada à barragem. Então veja bem, esse aqui é o exemplo da barragem Castro. Bem aqui, nessa região onde foi introduzido o vertedouro, nós observamos uma cela topográfica pelas próprias curvas de nível. Nós observamos que ela tem aqui uma convergência, né? Essas curvas, havendo uma depressão nessa região. E essa região foi escolhida para execução aqui do vertedouro. Olhando o perfil, nós observamos aqui o barramento e uma pequena depressão aqui do terreno, e foi justamente onde foi construído aqui o vertedouro. Neste outro exemplo aqui nós temos a barragem Catu, que fica em Aquiraz. Olhando as curvas de nível nas ombreiras direita e esquerda, não observamos aqui uma cela topográfica bem definida. Então, o que se faz? Escolhe-se uma das ombreiras que tenha a menor declividade possível aí. Aqui o perfil mostrando aqui o terreno. Vocês notem que não tem uma definição muito grande aqui em relação a podia ser a ombreira esquerda ou direita. Optou-se aqui pela ombreira direita. E aqui fez o seguinte: barragem, bem nesse ponto aqui colocou-se o vertedouro, e aí continuou a barragem até o final. Outras situações de projeto podem resultar em um vertedor isolado ou mesmo resultar em uma própria estrutura da barragem. Por exemplo, a barragem Edson Queiroz, que fica em Santa Quitéria. Nós temos aqui a barragem, como vocês podem observar. E aí o projetista ele não identificou um ponto próximo aqui ao barramento de forma que pudesse colocar o vertedouro. Isso pode se dever a vários motivos. Talvez a geotecnia local não tivesse uma rocha de grande resistência, talvez não tivesse uma célula topográfica e talvez teria, de repente, escavações obrigatórias muito elevadas. Então, o que se fez? O projetista, nesse caso aqui, optou para colocar o vertedouro bem neste ponto, como a gente pode observar. Então, praticamente no final aqui do reservatório, né, no final do lago. Mas mesmo estando no final do lago, a gente pode verificar que a vazão, né, ela acaba sendo direcionada para o rio original. Tipos de vertedouros. Bem, gente, nós temos alguns tipos diferentes de vertedouros. Eu vou falar aqui dos principais. O primeiro deles é o vertedouro escavado em rocha, que é quando a cota da soleira está abaixo do topo rochoso. Consideremos aqui, pessoal, um terreno natural qualquer e
o seu respectivo topo rochoso, onde está a rocha mais resistente, certo? Logicamente, nesse vale, nesse boqueirão, nós temos aqui um local para construir a barragem e aqui possivelmente a locação no nosso vertedouro. Então nós temos aqui a construção do barramento. Essa linha azul vai representar a cota da soleira, né, a cota do vertedouro. Então notem que pelo desenho, né, pela configuração geométrica, nós temos que atingir essa cota. Então nós temos que escavar. Se eu escavar nessa região aqui, dessa minha ombreira direita, nós teremos aqui, né, um volume muito grande de escavação. Então, a priori, nós vamos selecionar a ombreira esquerda, que é esse ponto aqui, nessa cela topográfica, onde nós vamos ter aqui um volume de escavação bem menor. Então, fazendo aqui a escavação do vertedouro, nós temos o que chamamos de um vertedouro escavado em rocha. Ok? O vertedouro não pode ser, por exemplo, escavado em solo. O material, como eu já falei, ele tem que ser um material competente, tem que ser um material resistente. É comum, como vocês podem observar, a presença de um cordão de fixação. Você tem aqui o terreno escavado, né? Aqui é rocha, e aqui nessa parte onde está o eixo, né, do vertedouro, nós temos aqui o cordão de fixação, que nada mais é do que uma pequena estrutura de concreto, até não estrutural nesse caso aqui, para determinar, para fixar a cota da soleira. Perfil Krieger, gente. O que é o perfil Krieger? Temos aqui a situação de uma barragem, o local do vertedouro, e aí nós temos o seguinte, nós temos a cota da soleira acima do topo rochoso. Então, gente, como a cota está acima, nós temos que atingir essa cota. Bem, então o que nós fazemos? Nós fazemos escavação para regularização do terreno, uma vez que a gente vai construir um muro, um perfil Krieger, nesse caso. O perfil Krieger é essa estrutura que vocês estão vendo aí pela imagem. Em seguida, gente, ao construir esse muro, nós também temos que construir dois muros laterais, como vocês estão vendo aqui. São duas obras de contenção. Por quê? Porque o terreno não pode ficar aberto, como vocês estão vendo aí pela imagem. Você tem que isolar completamente, para a água passar apenas pelo perfil Krieger. Então, o que se faz? Constrói-se esses muros laterais, como vocês estão vendo aí um detalhe de um muro pela imagem. E, em seguida, faz-se o aterro lateral, né, um aterro compactado, na mesma cota da barragem. Bem, vocês devem se perguntar por que a geometria desse vertedouro tem esse formato curvo. Nesse vídeo aqui que nós estamos mostrando, é apresentada aí uma avaliação em laboratório por um modelo reduzido, né, para permitir analisar o comportamento hidráulico de uma estrutura como essa. Então, gente, a geometria com essa curvatura, como vocês podem observar do perfil Krieger, ela permite que a vazão efluente ela tenha uma maior eficiência hidráulica, ok? Então, o vertedor ele é projetado dessa forma, com essa curvatura, para justamente ter essa eficiência hidráulica, ok? Outro tipo de vertedouro que nós temos, gente, é o vertedouro tipo labirinto. Então, esse tipo de vertedouro é ideal para locais em que a largura é muito reduzida. O vertedouro é limitado quanto à lâmina de sangria, né, o afogamento da estrutura não pode vir a acontecer. Então, o que acontece? Existem situações que você tem um local para construir uma barragem, só que a região do vertedouro ela é muito pequena. Você precisa, sei lá, de um vertedouro de 300, 400, 500 metros e o local que você tem ali disponível é apenas de 80, 100 metros, coisa do tipo. Então, gente, esse é o comprimento do vertedouro, mas como ele está no formato em zigue-zague, o que acontece? Se você esticar esse vertedouro, é como se ele tivesse um comprimento virtual maior.
Então, um vertedouro, por exemplo, de 100 metros, ele pode chegar a ter um comprimento virtual de 500 metros. Então, isso que é o vertedouro labirinto. Ele tem um comprimento virtual maior para justamente situações que você não tem um grande comprimento disponível no local ali da execução, né, da obra em si. Aqui é um detalhe mostrando o vertedouro em funcionamento. Então, vocês notem que a lâmina de sangria é uma lâmina muito pequena, questão de centímetros. Por quê? Como o próprio texto fala, né, o vertedor é limitado quanto à lâmina de sangria, afogamento da estrutura. Se a lâmina for muito alta, gente, a lâmina de um módulo desse vai acabar ligando com o outro módulo aqui lateral. Logo, o vertedouro todo, em vez de funcionar como se fosse um vertedouro de 500 metros, ele vai passar a funcionar como um vertedouro de 100 metros. E isso faz com que você vai ter uma ineficiência hidráulica nessa questão aí. E, consequentemente, pode trazer prejuízos à barragem, de repente até gerar aí um transbordamento, um galgamento por cima da barragem, porque o vertedouro ele não está operando com a vazão que deveria operar. O próximo vertedouro é um vertedouro salto-esqui, gente. Esse vertedouro é indicado para situações em que as vazões liberadas possam provocar processos erosivos a jusante. Então, quando é que é implementado um vertedouro como esse? Quando você tem um grande desnível altimétrico. Notem que a água, ao sair do reservatório, ele ganha velocidade. Então, você está transformando energia potencial em energia cinética. E aí ele já chega aqui ao pé da estrutura, gente, num regime supercrítico. E isso pode trazer sérios problemas para a geotecnia dessa região. Se a rocha não for muito resistente, pode acabar sofrendo um grande processo erosivo. Logo, a estrutura ela tem essa geometria de salto-esqui, como vocês observam, para justamente fazer esse lançamento dessa vazão, desse vertedouro, para fazer a dissipação dessa energia, de forma que a água seja despejada a jusante, de maneira a não provocar processo de erosão na região aí, no pé da estrutura. O vertedouro tulipa é outro tipo que nós temos aí. Ele é ideal para barragens que não têm um local adequado para um vertedouro. Existe a situação de você precisar construir uma barragem, mas não tem um local específico para um vertedouro. Então, o que se faz? Nós temos aqui a execução de um túnel, normalmente em maciço rochoso. E aí, a estrutura, né, ela vai funcionar dessa maneira, né, ligando o reservatório à região ajusante aí por esse túnel. Ele tem algumas limitações, as vazões desse tipo de estrutura normalmente são vazões muito pequenas e o custo ele é muito elevado. Aqui mostrando um detalhe de um vertedouro tulipa nos Estados Unidos, né, no estado aí da Califórnia. Podemos observar aqui o vertedouro em pleno funcionamento, né, como vocês podem ver. Esse tipo de vertedouro, gente, o custo dele é muito elevado porque, enfim, fazer um túnel em maciço rochoso não sai barato. Qualquer tipo de escavação em rocha, ainda mais uma escavação controlada, os custos são bem elevados. E ainda mais um tipo de estrutura como essa que é todo em concreto armado. Por fim, nós temos aqui o vertedouro em canal. Esse tipo de vertedouro, gente, é uma solução da engenharia um pouco diferente, certo? Nós temos aí alguns exemplos, como da barragem Nihotupu, na Nova Zelândia, com esse tipo de geometria, além de outro exemplo que eu também vou apresentar, da barragem Cachoeira, que fica aqui no Ceará. Aqui nesse vídeo vocês podem ver esse tipo de solução em funcionamento. Então você tem aqui dois muros laterais e esses muros eles vertem, né, para dentro desse canal e com isso promove a dissipação completa aí da energia. Como eu falei a vocês, aqui no Ceará existe um vertedouro com geometria semelhante, que é o da barragem Cachoeira, que ele fica no município de Aurora. Pelas imagens vocês podem observar a geometria, né? Onde nós temos aí basicamente um canal, aqui os muros laterais,
E aí o vertimento, gente, acontece da mesma maneira, certo? É um canal um pouco menor do que o que a gente viu do Nihotupu, né? Mas o processo, né, o de funcionamento é muito semelhante, né, ao que nós vimos anteriormente. Vertedouro com rápido, gente, é outro tipo de solução que nós temos. É basicamente um vertedouro, né, um muro vertedouro com uma laje inclinada aí, como vocês podem observar. Ele é adequado para barragens que vencer grandes diferenças altimétricas. No caso aqui a gente está vendo a barragem do Itaúna, onde a diferença de altimetria desde aqui do vertedouro até aqui, o ponto mais embaixo, é da ordem de 10 metros. Existem algumas limitações, necessidade de uma estrutura de dissipação, né, para quebrar essa energia de escoamento, para dissipar essa energia, e possíveis problemas de erosão jusante. Aqui mostrando um detalhe do vertedor da barragem de Itaúna, vocês podem observar que aqui a jusante nós temos uma bacia de dissipação, onde tem um muro frontal e o fundo é completamente preenchido com enrocamento. E aí essa estrutura, gente, ela vai fazer com que essa água perca, né, energia. Você tem uma grande quantidade de enrocamento que dá uma rugosidade muito grande a esse canal. Você tem um muro frontal que faz com que essa dissipação ocorra, né, perpendicular ao escoamento. Por esse vídeo, nós podemos observar aí o comportamento dessa estrutura em seu regime de operação. Por fim, gente, dimensionamento de vertedouros. Então, a primeira coisa que nós precisamos saber, a determinação da cheia máxima de projeto. A vazão que vai ser liberada pelo vertedouro, ela vai ser em função dessa equação aqui, estipulada aqui pelo método do engenheiro Aguiar. Então, nós temos aqui que a vazão secular, o método do engenheiro Aguiar é para um período de 100 anos, né, um período de recorrência de 100 anos. Nós temos aqui 1.150 vezes A, onde A é a área da bacia hidrográfica em quilômetros quadrados. Isso tudo dividido por raiz de LC, onde L é a linha de fundo do rio ou riacho, e o C, gente, é o coeficiente de velocidade de escoamento superficial que a gente obtém numa tabela. Isso tudo multiplicando 120 mais K vezes L vezes C. O K também é um coeficiente que leva em conta a ordem dos rios, também é um valor tabelado, em função do tipo de bacia. O L, acabamos de falar, que é a linha de fundo, e o C é o outro coeficiente, que também é tabelado em função do tipo de bacia. Ok. Feito aí o cálculo da vazão secular, nós precisamos agora determinar a geometria do vertedouro. E para isso nós fazemos aí o cálculo da largura L do vertedouro, que é em função da vazão QS dividido por CD vezes a lâmina de sangria H0. Então, gente, o nosso coeficiente CD é o coeficiente de descarga, que vai ser em função do tipo de vertedouro. O H0 aqui é a lâmina máxima de sangria, que isso você pode determinar arbitrariamente. E para o coeficiente CD, gente, nós temos alguns valores aqui típicos. Por exemplo, para muros vertedouros, o valor de CD normalmente utilizado é de 2,18. Para o vertedouro escavado em terreno natural, valor aí de 1,45. E o vertedouro em canal, né, em regime afogado, 1,77. Bem, por fim aqui a geometria do vertedouro escavado em rocha, gente. Então, a soleira do vertedouro, nós vimos que ela é definida por um cordão de fixação. E esse cordão de fixação, normalmente feito em material de um concreto não estrutural, pode ser um concreto simples, um concreto ciclópico. E as dimensões, pessoal, não existe uma metodologia para dimensionamento dessa estrutura. Então, eu vou passar aqui para vocês as dimensões que normalmente eu adoto, que é um cordão de fixação de 50 centímetros por 70 de profundidade. Aqui o exercício
nós temos aqui alguns dados. Determine a largura do vertedouro para as seguintes características. Então, nós temos aqui uma bacia hidrográfica de 50 km², uma precipitação média anual de 800 milímetros, tipo de bacia, uma bacia tipo 3. O vertedouro ele vai ser corte em rocha. A linha de fundo, né, a linha o comprimento do rio principal é 10 km. E a lâmina de sangria é 1 metro. Então, gente, de posse desses dados, basta a gente substituir esses valores na expressão do QS. Né? A área é 50 km, então 1.150 vezes 50. O comprimento do rio é 10 km, entra 10. E aí o coeficiente C. O coeficiente C, gente, ele é tabelado em função do tipo de bacia. Então, ele diz que é uma bacia média. Então, uma bacia média tem um coeficiente C igual a 1. Isso multiplicando o 120 mais K, eu olho aqui o valor do K, no qual é o valor de 0,3. Isso multiplicado por L, que é 10, né, que é o comprimento do rio, vezes C novamente, que a gente viu que é igual a 1. Então, o valor aí da vazão, gente, dá 149 metros cúbicos por segundo. Então, pessoal, a largura do vertedouro, basta você também utilizar uma outra equação, né, que nós vimos anteriormente, que nada mais é do que a vazão QS, dividido por CD, dividido por H0, que é a lâmina de sangria, elevado a 3/2. Então, o QS nós calculamos anteriormente. O CD, gente, é um vertedouro escavado em terreno natural, então é 1 em 45. E a lâmina de sangria H0 é igual a 1, que é dito aí no enunciado. Então, substituindo esses valores, a nossa largura do vertedouro é de 102,8 metros.